Opa, legal, tudo beleza? Wanderlei Souza aqui. Hoje você vai, no Café com Execução, descobrir como saber se a sua empresa precisa de liderança ou de gestão. Líder ou gestão. A abertura do caso, arquivo 47, aqui, nós estamos no episódio 47, terceiro arquivo que a gente vem abrindo do Decide para você. Decide é um trabalho que a gente faz com os empresários para investigar o que está dando problema na empresa, o que está levando esse problema na empresa. Tem empresário tentando resolver liderança quando o problema é gestão. Então, são pontos diferentes. Então, a gente vai primeiro mostrar para vocês a diferença entre liderança e gestão e por que que resolver tentar tratar o sintoma não resolve. Quer ver? Vamos lá, você faz uma reunião, motiva a equipe, converse individualmente com cada um, tenta melhorar o clima, faz treinamentos e algumas semanas depois o problema está exatamente no mesmo lugar. Não sei se isso é comum para você, já aconteceu na sua empresa, mas a gente já viu isso acontecer em várias empresas que a gente passou. Mas existe também o contrário. A empresa que é cheia de planilhas, de procedimentos, de reunião, indicadores, controles, mas ninguém assume a responsabilidade. E se ninguém assume a responsabilidade, não tem dono. Que não tem dono, não acontece. Então não adianta você ter mil formas de buscar a olhar o dia a dia da sua empresa, se você não tem alguém que é dono daquilo. Se não tem um dono para aquilo, não vai acontecer. O empresário olha para tudo isso e pergunta: afinal, eu preciso melhorar a liderança ou eu preciso melhorar a minha gestão? Então, aqui no Café com a Execução de hoje, pega o seu cafezinho aí, nós vamos detalhar. Você pega também seu papel, sua caneta, como está aqui, canetinha, execução vence talento, e aí a gente vai aprofundar isso hoje. Então, o empresário, ele tinha uma percepção que o problema era de liderança fraca, né? E a investigação de hoje, que a gente está começando aqui no Café com Execução, vai mostrar sem achismo, baseado nessa empresa, e abrir o arquivo para você. Sou Wanderlei Souza, sou engenheiro de vendas e estrategista comercial, conselheiro aqui na Associação Comercial de Carapicuíba, onde que é a sede da Vendedor Vencedor. A gente está gravando esse episódio para você aqui e nós vamos investigar esse problema real da empresa. O primeiro ponto são os sintomas. O que levou esse empresário a entender que o problema era a liderança? Imagina uma empresa onde os prazos atrasam, as pessoas precisam ser cobradas do que tem que ser feito, tem conflito entre uma área e outra, existem decisões que deveriam, mas não são tomadas. O empresário precisa investir constantemente ali na intervenção, ele precisa estar lá na operação constantemente. E isso levantou essa bandeira para o cliente, para esse nosso cliente, para esse nosso empresário. Então, tudo isso acontecia na empresa dele. Prazos, pessoas, conflitos, decisões que não eram tomadas e ele toda hora tendo que intervir para fazer as coisas acontecerem na empresa. Então, qual que é o problema? Liderança? Talvez. Gestão? Também, pode ser. Porque quando você vê um sintoma, não fica claro só pelo sintoma se é um ou se é o outro. Você precisa aprofundar. E é isso que a gente vai fazer com você hoje aqui. Escolher uma solução antes de investigar a causa é o maior dos problemas, porque você vai investir tempo, dinheiro para resolver um problema que talvez não é a causa raiz. E aí você está enxugando o gelo na sua empresa. No Decide, a gente não começa perguntando o que a gente vai fazer. Primeiro a gente pergunta o que a empresa consegue demonstrar na prática, quais são as evidências, quais são as provas, porque a percepção, a visão do empresário dificilmente é aquilo que acontece na empresa. Porque, não sei se você tem filho ou não, eu tenho dois e assim, como eles são comigo é diferente de quando eles estão
sozinhos. E o mesmo acontece na sua empresa. Quando você está presente, ela é uma, quando você está ausente, é outra, tá? Então, vamos aprofundar na primeira hipótese, que foi o que o empresário trouxe para a gente: falta de liderança. A liderança aparece principalmente quando a gente está falando de comportamentos humanos, né? É uma questão comportamental, além de ter uma questão técnica de conhecimento. 80% da liderança é com o comportamento. Você lidera pela, pelo que você faz e não pelo que você fala. As pessoas percebem o que você faz durante o dia, percebem como você se comporta, e a sua equipe vai espelhar o que você faz, não o que você falou. Se tem diferença do que você está falando para o que você está fazendo, você já tem aí um buraco que precisa ser investigado. Aí a gente, olhando isso, né, olhando o comportamento, a gente foi olhar: as pessoas sabem o que fazer? Essa era uma pergunta que a gente fez para poder aprofundar se o problema era liderança. Depois, possuíam os recursos necessários, as ferramentas necessárias para fazer? Elas entendiam qual que era o processo, que é o como tinha que ser feito? Se ele respondesse sim para essas três, a gente ia para mais uma, que é: elas assumem a responsabilidade? E aí a gente viu que elas não sabiam muito bem o que fazer, elas nem sempre tinham todos os recursos necessários para executar, elas também não tinham muita clareza do processo porque ele não estava escrito. E aí o que esses pontos traziam? Levantavam conflitos, trazia insegurança, trazia falta de direção, porque as pessoas não tinham clareza para onde estava indo. E se ninguém tem clareza, está inseguro e está conflitando uma área com a outra, obviamente a decisão era tomada só quando o dono estava envolvido, né? Então ninguém tomava decisão sem perguntar para o dono antes. Então a equipe era dependente do dono, completamente dependente. E isso é resultado da forma que esse empresário estava tratando as coisas dentro da empresa. A equipe não comprava as prioridades da empresa, né? Comprar a prioridade é assumir a responsabilidade sobre aquilo. Então, nesse cenário, a gente pode dizer que tem um problema de liderança. Tá? Nesse cenário, a gente diz que tem um problema de liderança. Agora, tinha uma segunda hipótese que a gente levantou: o problema poderia ser falta de gestão. Então, agora, mas eu quero que você imagine uma segunda empresa, um segundo cenário, onde as pessoas querem trabalhar, elas são comprometidas, mas ninguém consegue responder claramente, né? Nem quando você pergunta para a equipe, pergunta para as pessoas, ninguém tem a clareza de qual que é a meta, qual que é o indicador que vai ser acompanhado, quem é o responsável pelaquela tarefa, função, qual é o processo que vai ser executado, o prazo que precisa aquela tarefa ser terminada, quando que vai ser analisado o resultado, como que vai ser acompanhado essa tarefa. Então, nesse caso, talvez não esteja faltando motivação, está faltando um sistema de gestão. Porque se você não tem esses pontos, como que você vai gerir aquilo que você não controla? Não tem como gerir o que você não controla, não tem como gerir quando você não tem números. Porque quando você gerencia sem números, você está gerenciando a pessoa e não o processo. E aí vira pessoal. E quando vira pessoal, você tem um trabalho enorme de separar o que é uma cobrança do processo do que é uma perseguição da pessoa. Então, nesse caso, quando não está faltando motivação, as pessoas querem executar, está faltando sistema de gestão. Então, no primeiro, faltava liderança. No segundo, falta gestão. Você pode ter
ótimas pessoas trabalhando dentro de um sistema ruim. E um sistema ruim vai trazer uma execução ruim. O sistema ele é soberano, porque o sistema ele é a espinha dorsal do seu processo de execução. Então, vamos lá para o teste investigativo que a gente fez com esse cliente. A gente escolheu um problema recorrente da empresa dele e a gente fez 6 perguntas para investigar esse problema recorrente da empresa. Então, a gente perguntou, tem uma meta clara, definida? Então você pode fazer isso agora também. Aí eu convido que você pegue papel e caneta, que é muito importante você fazer esse exercício agora. Pega papel aí, ó. A gente tem a boa e velha pranchetinha aqui, papel, caneta, e vamos fazer esse alinhamento junto aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Existe uma meta declarada, claramente definida, tá? Tem um placar, tem um painel disso. Tem um indicador que a pessoa está caminhando em direção à meta. Existe um responsável por que isso seja executado. Existe uma pessoa para executar. Existe um processo definido e escrito de como isso vai ser feito, né? Existe acompanhamento, porque quem executa não acompanha, tem que acompanhar uma pessoa de fora. Existe acompanhamento do que está sendo feito, né? Porque se você vai ver só depois que vê o resultado, não dá tempo de você intervir. E aí a chance de você ter perdido tempo e dinheiro é muito alta. Então você precisa ter clareza de um acompanhamento. Quem vai ser o dono da tarefa e quem vai ser o dono do acompanhamento daquilo que está sendo executado. E depois que foi executado, existe uma análise do resultado, né? Então, para essas perguntas que a gente fez aqui, ó, meta, indicador, responsável, processo, acompanhamento, análise, né? Para essas 6 perguntas, se você tem aí 4 não, 5 não, antes de procurar um curso de liderança, você tem que investigar a sua gestão. Agora, se para tudo isso que eu falei tá claro para você, acompanhado, e mesmo assim as pessoas não estão assumindo a responsabilidade, a investigação começa a apontar para a liderança, para a competência do líder, se ele tem conhecimento para executar, e o comportamento do líder, tá bom? O comportamento do líder. Então, aí sim a gente vai caminhar para esse lado. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você aqui na área comercial. Então, a equipe comercial não bate meta. A equipe comercial não bate meta de jeito nenhum. Não sei se acontece isso na sua empresa, mas aqui na região oeste de São Paulo acontece bastante. Não sei aí na sua região que você está, se acontece com essa frequência que acontece aqui. Aí a gente vamos fazer um diagnóstico rápido. Qual que é o sintoma? O sintoma é a empresa não bate meta. Então, um diagnóstico rápido. Os meus vendedores estão desmotivados? Se isso for verdade, o empresário faz uma palestra. Aí, segunda-feira, todo mundo sai. Deixa eu ligar aqui o cabo que apareceu aqui, que está faltando a bateria, e aí a gente não consegue terminar. Aqui é assim, gente, a gente faz com mão na massa mesmo, para vocês terem certeza que o que a gente está mostrando aqui é fato, são coisas que acontecem, né? Que apareceu o sinal da bateria do celular que está acabando, e eu gravo aqui com o celular para vocês, e aí eu tinha que colocar o cabo para alimentar aqui. Mas vamos voltar, vamos fazer a análise, diagnóstico rápido da sua equipe comercial que não bate meta. Os vendedores estão desmotivados? Então o empresário faz uma palestra, segunda-feira todo mundo sai lá animado. Motivação é diferente de animação. Motivação é interna. A animação ela pode ser incentivada, como por exemplo através de uma palestra. 2 semanas depois, a meta continua longe, né? Fez aquela palestra, o evento, todo mundo saiu de lá, energizado, vamos executar, vamos para cima. Mas aí 2 semanas depois, nada aconteceu, tudo continua a mesma coisa, a gente continua longe da meta. Então, a gente vai entender qual é a meta individual, né?
quantas oportunidades cada vendedor precisa gerar para poder bater a meta. Qual é a conversão esperada e qual é a conversão atual? Qual é o ticket médio necessário para essa pessoa bater a meta, para esse vendedor? Quantos follow-ups, acompanhamento, quantas conversas com o cliente precisa acontecer para que a venda seja realizada? Existe uma cadência comercial, o processo comercial ele tem uma cadência, né? Você tem isso registrado num CRM, que é uma ferramenta de acompanhamento. Existe reunião de vendas para acompanhar esse painel de vendas baseado em dados, né? Esses dados que eu falei para você aqui, taxa de conversão, ticket médio, ciclo de vendas. Se nada disso existe, não está faltando motivação, está faltando gestão comercial. Motivação não se conversa com processo quebrado. E eu digo ainda mais, execução não se conserta com processo quebrado, porque a motivação ela é interna e a execução ela é externa, tá? Mas, o outro lado, você também precisa observar, você precisa ter cuidado, porque também existe empresário que tenta resolver tudo com processo, cria mais planilha, mais formulários, aumenta as reuniões, quer ter mais controle, só que ninguém assume a responsabilidade. E aqui é comportamento. Nesse caso, colocar outra planilha pode simplesmente criar mais uma planilha que ninguém vai preencher. Criar mais um problema em vez de resolver. E aí é que entra a liderança. A liderança, ela cria uma gestão, ela cria uma estrutura. A liderança faz as pessoas assumirem responsabilidade dessa estrutura. Uma não substitui a outra. Elas têm que andarem juntas. A liderança e a gestão precisam andar juntas. Liderança direciona as pessoas. Gestão organiza a execução. Então, liderança, nota aí que essa é importante. Liderança direciona as pessoas, gestão organiza a execução. Quando o problema está na estrutura, trate a gestão. Quando o problema está no comportamento, você vai tratar a liderança. Quando existem os dois problemas juntos, você vai ter que primeiro atuar na estrutura, que é a gestão, depois na liderança, ok? Primeiro você dá a estrutura, depois a liderança. Só que você não pode simplesmente adivinhar, você tem que investigar, você tem que entender da onde que está nascendo esse problema. E agora, como é de praxe aqui, tem o desafio do executor aqui, né? Como no livro Vendedor Vencedor de Execução Comercial na Prática. Você pode adquirir ele, o link está aqui embaixo desse vídeo que você está assistindo aqui, o livro que a gente fez baseado na metodologia MIPE, que a gente aplica aqui dentro do Vendedor Vencedor. Você tem o desafio do executor de hoje. Então, você vai escolher um problema recorrente da sua equipe, tá? Não são 5, não são 3, não são 10. Apenas um problema. Pode ser atraso, pode ser venda baixa, pode ser retrabalho, pode ser um estoque maior do que deveria, pode ser um problema de atendimento, pode ser alguma coisa na produção. Não importa qual for a área, financeiro, não importa a área. Você vai escolher um problema que ele está aparecendo de maneira recorrente. Sempre ele está aparecendo na sua empresa. E você vai fazer 6 perguntas para resolver, para entender qual é a causa raiz. Existe meta? Existe indicador? Existe um responsável? Existe um processo claro para aquela pessoa executar? A execução ela é acompanhada? E depois disso, depois que é entregue, é feita uma análise, né? Mesmo nesse momento do acompanhamento, dá para fazer uma análise, tá? Se a resposta for não, então registre. Você precisa registrar. Se você não tem meta, indicador, responsável, processo, você não tem como chegar no resultado.
Não tem, não há mágica que resolva. E aí você acabou de encontrar que um ponto que a gestão precisa ser investigado antes de culpar a liderança. O problema está na gestão. O problema não está na liderança. O que ele achou que era líder fraco, a gente investigando descobriu que era falta de gestão. A gestão não acontecia. As coisas eram delargadas. Por isso, aí não tem como acontecer. Agora existe um problema ainda mais silencioso. Às vezes o empresário diz assim para a gente: ah, mas eu deleguei. Né? Delegar é uma palavra que a gente vai ter que investigar um pouco mais aí. Amanhã a gente vai aprofundar isso aqui para vocês essa semana. Semana toda aqui a gente está falando para ver, o empresário chegou falando que era liderança, a gente investigando viu que era gestão, mas ele tem que ver se ele realmente delegou ou se ele apenas pediu para alguém fazer uma tarefa. São coisas completamente diferentes. E isso, mandar alguém fazer uma tarefa, né, pedir para alguém executar uma tarefa, não é delegação. É uma delargação, né? Você simplesmente jogou na mão da pessoa, passou a batata quente para ela e ela que resolva, ela que se vire. Então isso necessariamente não é uma delegação. Amanhã a gente vai abrir o arquivo, uma outra parte do arquivo, que é como delegar sem perder o controle da empresa. Porque existe uma diferença enorme entre delegar a responsabilidade e a outra que é simplesmente se livrar do problema, da tarefa e passar para o outro, ok? Amanhã a gente vai aprofundar isso, porque o movimento cansa, execução transforma, execução vence talento. E para você fazer isso, você precisa investigar. Sem investigação, você vai ter apenas uma opinião, e opinião não traz resultado. Amanhã você vai descobrir no episódio 48 como delegar sem perder o controle da sua empresa. A gente se vê amanhã aqui no Café com Execução.